entender as diferenças, medo, fobia, ansiedade. Aqui no estúdio eu recebo o psicólogo Ranieri Brito. Bom dia, Ranieri, seja bem-vindo. Bom dia a todas as telespectadoras, né? Muito bem, para o nosso papo de quinta ficar completo, eu quero a sua participação. Manda sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais, é o 991050400. Tem até QR Code agora aqui, ó. Opa, aqui, facilitando a sua vida para você interagir comigo em tempo real. Estou acompanhando já tudo, porque alguns questionamentos já chegaram aqui no nosso telefone, no WhatsApp do MD, tá? Vai mandando aí suas mensagens em tempo real, eu vou trazendo aqui para o nosso especialista. São 3 características com sintomas muito parecidos, né, Ranieri? Demais até, né? Chega a confundir bastante, pois é, né? Vamos trazer aí as principais diferenças para a gente começar. Medo, ansiedade e fobia. Vamos lá, começar por medo. Medo geralmente é uma coisa pontual, né? Que acontece a partir de uma justificativa de um perigo iminente, de algo que fuja ali de um controle. Por exemplo, você está na rua e de repente aparece uma pessoa do nada e que aquela pessoa lhe assusta, lhe causa algum medo por você achar que vai ser assaltado ou sofrer algum atentado, que coisa do tipo, né? Um cachorro de repente aparece e começa a latir para você e você toma aquele susto, ali é um medo pontual, certo? A ansiedade é um fenômeno que acontece no nosso organismo de forma muito natural, certo? Sim. Que é também uma manifestação de uma preocupação um pouco mais acentuada ou acompanhada até por medo também, né? Porque por se tratar de algo que você não sabe, não tem como prever e ter o controle, você sente isso e muitas das vezes não é justificado o fato ou algum motivo que leva você àquele tipo de preocupação, né? E a fobia geralmente acarreta os mesmos sintomas físicos e até mentais, porém ela tem coisas específicas, elas têm causa para acontecer. O medo do escuro, o medo de ficar preso no elevador, o medo de multidões. Então, geralmente existem essas pequenas diferenças que a gente consegue distinguir o que é medo, o que é um simples medo ou medo, o que é uma ansiedade e também o que é uma fobia. Esses 3 podem vir juntos numa mesma pessoa, Ranieri? Medo, ansiedade e fobia? Pode sim, concomitante, em um período paralelo, eles podem estar juntos, presentes, né? Porque são sintomas muito parecidos, né? Por exemplo, para as pessoas que têm fobia de elevador, antes de pegar o elevador, ela já vai estar com aquela preocupação, então aí já vai ter um sintoma de ansiedade. Entendi. Né? E ao entrar no elevador, ela tem medo de ficar presa, então já vem um sintoma também de medo aí. Entendi. Quando o medo paralisa, já pode ser uma fobia? Não necessariamente. Às vezes a gente está, por exemplo, um assalto ou uma coisa assim que foge do nosso esperado e muitas pessoas narram, e isso acontece com quase todo mundo em alguma vez na vida. Eu fiquei sem reação e não fiz nada. Né? É um choque de adrenalina tão grande, a depender do medo, que a pessoa fica sem reação. Então, não necessariamente aquilo vai ser um sintoma de fobia. É uma coisa também pontual. Né? Não tem relatos que as pessoas dizem, né? Eu fiquei com tanto medo que eu fiquei paralisei. Na verdade, é um sintoma neurobiológico, né? Que a pessoa sente uma descarga muito grande de adrenalina que algumas pessoas vão ficar sem ter o que fazer e até meio que paradas ali, inertes, né? Assim, não falam, às vezes ficam até pálidas. Isso é um sintoma biológico e pode acontecer com qualquer pessoa, não necessariamente sendo um pânico. Muito bem, uma fobia neste caso, né? Aqui no Mulher Demais a gente sempre gosta de trazer algumas telinhas para deixar o nosso assunto didático e a gente também trazer tópicos para você colocar aí na sua memória, tá? Para frisar bem os assuntos. Vamos trazer a primeira tela, que na verdade é um questionamento. A gente já está introduzindo aqui, inclusive falando sobre as diferenças, mas como é que o medo, a ansiedade e a fobia podem afetar o corpo e também a mente, Ranieri? E aí, trazendo já na segunda tela, sintomas que podem ser físicos, inclusive, né? Queria que você pontuasse aqui pra gente, porque muitas vezes a gente fala sobre esse assunto, as pessoas já levam para a questão de saúde mental, dos prejuízos que o medo, a ansiedade, a fobia podem trazer para nossa mente, para nossa qualidade de vida, mas também tem sintomas no corpo, sintomas físicos mesmo, Perfeitamente. né? Na verdade, começa na mente, né? Começa por uma questão, uma manifestação neurobiológica, né? Onde alguns neurotransmissores ali, a depender da situação, eles vão se manifestar. Em alguns casos, por exemplo, quando a ansiedade ela é atípica, ela já é uma coisa contínua,
já existe ali com certeza uma manifestação muito grande do hormônio cortisol, Sim. que é o hormônio do estresse, né? Às vezes o medo pode ser tão acentuado que isso também gera na pessoa uma descarga desse hormônio também. E aí vai desencadear uma série de sintomas físicos, né? A tela até apresenta aí alguns vamos deles, novamente aqui pra é gente importante a gente pontuar deixar para alguns, pontuar né, alguns. Ranieri? Náuseas, tem pessoas que de fato vomitam, né? Numa situação de grande estresse, de medo, elas vão de fato vomitar, não apenas ficar enjoadas, mas vão também manifestar esse tipo de consequência, né? Tremores no corpo, tontura, né? É comum muitas pessoas confundirem, inclusive, episódios de labirintite. Ah, eu acho que eu estou com labirintite. Entendi. Mas é muito comum em situações de medo ou estresse contínuo, ocasionado por um transtorno de ansiedade, a pessoa ter algumas complicações no que diz respeito ao nervo que é muito próximo do labirinto. Sim. É um nervo que liga, muito presente, é um nervo presente no sistema nervoso, e isso às vezes compromete a região do labirinto, ocasionando em algumas pessoas esse tipo de tontura. Logo as pessoas vão achar que estão com labirintite, e não é. Pode ser sintoma de uma ansiedade, né, já um pouco mais atípica, e que é necessário, nesse caso aí, procurar algumas ajudas até medicamentosas, né? Sim. Porque quando isso acontece, já se trata de uma ansiedade um pouco mais acentuada. Tem aquela questão da dor no peito também, arritmia. Eu vi até um dos relatos aí que a gente trouxe na reportagem do Oscar Xavier, a pessoa dizendo, né, que sente aquela palpitação, sintomas físicos também, né? Aí tem uma coisa muito comum na arritmia, é a falta de ar. A pessoa já vai sentindo aquela palpitação, né? associada a uma falta de ar. E aí a tendência é ir intensificando mais esses sintomas físicos, né? A sudorese, né, que é aquele o suor excessivo. Sim. Excessivo é aquela questão justamente do corpo querer equilibrar a temperatura a partir de uma situação de estresse, seja no medo, na ansiedade ou na fobia. E ela, para isso, é uma manifestação que, para isso, ele transpira de modo que vai proporcionar esse equilíbrio na temperatura. Para você ver que a natureza do corpo humano é uma máquina, né? muito o nosso perfeita. corpo é muito inteligente. É, na verdade, o mecanismo de defesa do próprio organismo, né? Alguns desses sintomas são mecanismos de defesa do próprio organismo, são manifestações do organismo. Ranieri, a gente já está recebendo aqui no nosso WhatsApp uma série de perguntas, de relatos, tá? Vou trazer aqui a da nossa telespectadora que diz que acha que tem ansiedade, porque ela precisa fazer alguns exames quinzenalmente, né, de 15 em 15 dias, e até ela ver o resultado, ela nem consegue dormir direito. Aqui é uma questão dela achar, né, Ranieri? Precisa de um diagnóstico à ansiedade? Olha, precisa, de fato. É importante deixar claro que o medo e a ansiedade são sintomas totalmente aceitáveis em qualquer ser humano. Sim. O que torna uma ansiedade já preocupante é a repetição dela continuadamente, já há vários dias de sua vida, a um longo prazo já, que isso vai com certeza começar a comprometer a funcionalidade biológica, vai comprometer alguns comportamentos que ela tem. No caso da telespectadora, ela narra que várias vezes vai ao médico fazer exames preocupada com algum sintoma, com alguma doença. Isso, se de fato já acontece com uma frequência, é importante investigar se não se trata aí de já uma questão da ansiedade, né? De um transtorno de ansiedade generalizado. Porque um dos sintomas que a ansiedade ocasiona a longo prazo também é aquela questão do medo de ficar doente ou da mania de doença. Eu senti uma dor no meu dedo do pé, eu já acho que é alguma doença, aí eu já vou para o Google. Já quero tomar medicamento. Ou não quero de jeito nenhum. Já quero fazer exames, procurar médicos, né? Tem médicos que recebem pacientes quase que de mês em mês, né? Cardiologistas, né? E alguns médicos já me relataram isso. E, na verdade, trata-se de sintomas da ansiedade. A hipocondria é um sintoma ocasionado e intensificado muito nos quadros de ansiedade. Nesse caso aí, buscar ajuda especializada, psicólogo, psiquiatra, né, para você ter até uma maior qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida, né? A Maria Dionice, também a Nena, mandou mensagem para a gente, Ranieri, dizendo que ela tem pânico, pavor de sapo. E ela até colocou aqui, achei engraçado, e seus descendentes. Nem papel, nem imagem eu não gosto de ver.
Já pode ser fobia aí nesse caso, Ranieri? É bem comum, né? Os sapos Sim, nas pois histórias, é, os sapos, rapaz. as rãs. Eu também não gosto muito de sapo, não. Não é que eu tenha pavor, mas assim, pode ficar longe. Olha, ter receio e medo do sapo por alguma experiência negativa que teve no passado é comum. Mas tem pessoas que, de fato, têm um medo horripilante, né? Só de ver longe ou de escutar o barulho de uma manifestação de algum réptil, né? No caso do sapo ou seus familiares, né? Pode se tratar de uma fobia, sim, né? Mas assim, no caso do sapo, se você não mora num ambiente que tem vários, se você mora já mais numa cidade, num apartamento, que é mais, pode ficar tranquila. O problema seria se você tivesse que enfrentar ou ter uma exposição muito corriqueira Sim. do sapo em si, aí teria que ser feito se preocupar mais com isso, como é que você poderia lidar com isso, enfrentar isso no seu dia a dia. Pode ser uma característica de fobia? Pode, mas também pode ser uma característica de receio, até cultural, né? Tem pessoas que têm medo do sapo, têm medo da barata, tem outras pessoas que não vão ficar tão amedrontadas assim, né? Muito bem. Nesse caso dela, ela até consegue evitar. No caso de outra telespectadora que chegou também relato aqui no nosso WhatsApp, eu acredito que ela não consegue evitar muito porque ela tem muito medo do trânsito. Então ela precisa lidar com isso diariamente, né, Ranieri? Ela disse que já perdeu familiares em acidentes, por esse motivo ela não viaja de jeito nenhum, fica sem andar em carros com vidros fechados. Elevador também, nem se fala, ela se sente presa, eu relato aqui. Nesse caso aqui, já paralisa a rotina, né, Ranieri, nesse caso? Aí já é uma característica muito clara de se tratar de uma fobia, né? Geralmente essas fobias são causadas por experiências que a pessoa teve, até desagradáveis, no caso aí do trânsito. E eu já imagino até, por exemplo, quando ela se depara ou imagina que vai ter que enfrentar o trânsito para ir trabalhar, para ir viajar, isso já vai causar nela, olha só, uma ansiedade. Porque, na verdade, a fobia é um dos transtornos da ansiedade. Entendi. Né? E, logicamente, em algum momento, até o medo. Por isso que, às vezes, os três se manifestam de forma comum, né? de uma vez só, né? Mas aí é muito claro, como ela narra, que se trata de fobia. Fobia do trânsito, fobia de elevador. Eu conheço pessoas que sobem escadas, né, 10º andar, 6º andar, todos os dias, porque tem medo, pavor, receio que seja de pegar o elevador. Aí trata-se de uma fobia e pode ser muito bem trabalhado isso em processos terapêuticos, né? Às vezes até sendo acompanhada em alguns momentos, criando estratégias, né, de não entrar sozinha, né? Ela precisa de uma pessoa, então ela vai meio que abrandando esse medo do elevador, por exemplo. A mesma coisa tem pessoas que têm receio de entrar em piscina, em mar, em rio, né? Porque já teve alguma experiência disso desagradável e gerou alguma espécie de fobia. Pode ser trabalhado sempre acompanhado com a pessoa, então você vai dissipando aquele medo, né? Até que em algumas pessoas volta tudo a um quadro de normalidade, de pegar o elevador sozinha, enfim, que seja. Muito bem. A gente ainda hoje vai falar sobre outros tipos de fobias, trazer mais dúvidas, relatos que chegaram aqui no WhatsApp do Mulher Demais e eu volto já já. Tá certo, Ranieri? Com certeza, até mais. Então.